bem, Chocalho? Como é que você está? Tudo bem? Estou bem, Humberto. Graças a Deus, bem. Que ótimo, que ótimo. Nós estamos aqui hoje para conversar, e é bom que você participe mesmo, Crocário, porque a gente está com um tema aí que está no meio do campo de futebol e ninguém quer chutar essa bola, tá? Tem uma bola chamada Criação do Comitê da Bacia do Iguape, Ribeira do Iguape, que é uma região, uma Isso. bacia que seria o Comitê Federal e que há uma articulação que está sendo promovida, até onde eu sei, pelo Nelton, que é do Ministério da Integração, que Sim. é diretor lá da Diretoria de Revitalização de Bacia Hidrográfica. Oficialmente, ele nunca conversou com a Ana sobre isso. E a gente acha estranho que o Ministério fica promovendo criação de comitê. Não é papel do Ministério promover comitê de bacia. Por outro lado, a gente, enquanto a Ana, não cria comitê de bacia. Isso é uma coisa, quem cria o comitê de bacia é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Eu tive uma conversa com o Nelton, e um dia falei para ele, Nelton, estou sabendo que você está discutindo, porque é um comitê muito importante, que vai ser muito legal, tem um pessoal, não sei o quê, do Paraná. Aí, na conversa com ele, eu entendi, eu falei para ele, Nelton, a gente não gostaria de participar, mas a gente não está impedido de participar, porque até agora a gente não recebeu nenhum convite oficial. A Ana não recebeu nenhum convite para participar desse processo. Enquanto não tiver um convite oficial, a gente não vai se meter numa reunião que a gente não foi chamado. Não, eu vou fazer um ofício, isso tem uns 4 meses, né, mais ou menos, que ele está fazendo esse convite. Não foi agora recentemente, melhor, quando foi terça-feira, aqui, ele falou para mim, eu preciso conversar com você, não sei o quê. Eu falei, olha, já falei para você, a Ana não cria comitê, mas a Ana participa do processo, que é um comitê federal. E a gente tem que analisar se esse comitê tem pertinência, porque comitê que não tenha magnitude para ser um comitê federal, a gente está delegando para os estados essa coisa. Por exemplo, há um caso concreto, que é o comitê do Mampituba, que é um comitê entre o Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, que é um riozinho pequenininho. No início eles queriam criar um comitê federal e nós mostramos para ele que é uma interferência muito grande da ANA entrar numa região que é de domínio ali do Estado, embora a Resolução 109, que cria as unidades de gestão de recursos hídricos, diz que é um comitê federal, porque divide ali as duas áreas, mas a gente não se sente confortável de passar por cima dos dois estados e tal. Vocês poderiam... Olha, deu certo, eles estão fazendo o plano entre eles têm os comitês, estão funcionando. Eu estive em Santa Catarina recentemente, estão funcionando muito bem. Então, a gente está mais interessado em resolver, criar comitê, no Araguaia Tocantins, o comitê do Paraguai, o comitê que tem expressão nacional, para ser um comitê federal. Por outro lado, o Ministério Público agora inventou de querer criar comitê na Amazônia. Comitê do Rio Madeira, comitê do Juruá, Purus, todos esses rios, Xingu, né? E a gente tem respondido, dizendo que a ANA não cria comitê. Mas, por outro lado, o modelo atual de comitê de bacia, ele coube muito bem na região sul, sudeste, centro-oeste, alguns aspectos, região nordeste, mas na região norte nós entendemos que esse modelo, está muito distante da realidade local. Até porque você tem predominância de comunidades indígenas. E nós não temos experiência, nem material didático, de capacitação, na linguagem dos povos tradicionais. Nós não sabemos fazer isso. E aí, conversei isso com o Ministério Público e tal, mas o Ministério Público toda semana também chega lá um ofício e a gente tem uma resposta padrão e tal, não sei o quê. Então, enfim, tanto é complexo esse problema que a gente conseguiu botar no Plano Nacional de Recursos Hídricos uma meta, e essa meta é para a ANA, claramente definida lá, que é uma meta onde a gente vai discutir arranjos alternativos para a região norte.
Se você for pegar o mapa de Comitê de Bacia Federal, você bate o olho e você vê que tem um vazio muito grande na região norte do país. O único comitê que eu lembro assim é em Manaus, mas é um comitê urbano, na cidade de Manaus. Não é um comitê, mas tem muita pressão. E agora a pressão maior está por conta das hidrovias. O governo federal está licitando hidrovias de Tapajós, já deu um pau danado com os índios lá, hidrovia do Madeira, já, as pessoas ligadas a isso já estiveram na ANA conversando com a gente, que é um comitê importante e tal. Mas só para entender, está dando pau, mas aí você diz que está dando pau porque não há uma interlocução sobre esses projetos de infraestrutura por não ter... Mas como se o comitê fosse o único fórum que pudesse dialogar, né? Daí já discordo, mas... E mais, Marcelo, o Ministério Público que veio falar comigo que queria criar o comitê do Xingu. E eu mostrei para ela que é muito complexo a situação do Xingu, porque tem a complexidade lá se dá na usina de Belo Monte, que quando ela gera energia, ela tira a água do rio Volta Grande, que são 100 quilômetros de rio, e fica sem água, para ela poder gerar aquela energia dela. Ali é um conflito. E os índios ficam sem peixe, sem água. Uhum. E isso foi identificado no estudo de impacto ambiental, do licenciamento ambiental. E aí eu falei para ela, a senhora acha que o Comitê da Bacia vai resolver esse problema, senhora? Só vai criar uma complicação muito grande nisso aí. Mas eles têm uma demanda deles lá, própria, para dar serviço para os promotores, então eles saem atrás dessa demanda. Mas nós entendemos também, por outro lado, que aquela região não pode ficar nesse vácuo de gestão participativa. Nós temos que desenvolver uma metodologia que viabilize a gestão participativa também naquela região. Que eu não sei se no modelo tradicional de comitê de bacia ou um modelo alternativo, mas que garanta a participação das comunidades locais, tradicionais e tal, nas discussões. Ora, não é de hoje para amanhã, como você cria um comitê na região sudeste, porque você tem massa crítica, você tem material. Nós temos muito material didático, de capacitação, do que é um comitê, como é que faz. Nós temos tudo isso na linguagem da região sul, sudeste, centro-oeste. Para a região norte, não tem. Uma promotora lá ligou para, fizemos até uma reunião, uma discussão assim, uma virtual com ela. Ela queria que a gente fizesse, mandou um ofício, que a gente preparasse mobilização da comunidades tradicionais para mobilizar para a criação do comitê. Eu falei para ela, minha senhora, nós não temos nem noção de como é a linguagem que a gente vai usar. Isso é muito sensível, a gente não tem material para isso. Agora, nem temos dinheiro para contratar especialistas para preparar um material didático e tal. Se a senhora tiver recurso aí no seu fundo de direito difuso, ajuda muito. A gente contrata um estudo. Quer dizer, isso não é um processo de curto prazo. É um processo de médio a longo prazo, porque você tem que preparar material, ir lá conversar com as comunidades e tal. Isso demonstra tempo, dinheiro, né? Não é chegar aqui e criar um comitê amanhã. Então, eles são muito imediatistas, que eles devem ter uma agenda. E ela lá de São Paulo, qual é o nome daquela senhora lá que trabalhou muito no PCJ lá? Ela era daquela região, promotora. Sônia, não? Como é que é? Renata? E essa senhora, eu conversei com Sandra Koch, uma coisa assim. Eu conversei com o Razeira e falei, ixi Maria, essa senhora já trabalhou com a gente aqui, era complicada. Eles devem ter uma agenda e distribuir essa agenda para os outros, né? E a zebra, assim, o constrangimento nosso, é porque eles foram em cima do plano da bacia da margem direita do Rio Amazonas, elaborado pela ANA há 20 anos atrás. E nesse plano, a ANA lá no plano aponta a criação de comitês no Rio, na margem direita. Quer dizer, inadvertidamente saiu isso. Então eles estão pegando nisso. Beleza, não há nenhum problema de ter o comitê, mas isso não é imediatista. Isso tem que ter um arranjo próprio, como é que vai ser esse comitê, se é que é um comitê mesmo. Enfim, nesse modelo que nós temos, vai ser muito difícil.
Tá? Então, essa é a situação no Brasil. No caso do Iguape, aí, nós estamos alheios a essa discussão oficial. Nós não fomos participados nem pelo Ministério, e ele reluta em mandar um convite para a gente participar. Ele reluta. Tá? E eu sei que está tendo reuniões, a última reunião ele fez ele estava muito agitado, que eu soube, que a gente fica sabendo, né? Muito agitado, falando que tem. E isso é um processo nitidamente eleitoral, período eleitoral, né? Nitidamente. Não sei se tem viabilidade econômica, que isso é uma condição sine qua non para a gente andar com esse assunto. Se tiver viabilidade econômica é uma coisa, sem viabilidade, a ANA não tem condição de bancar comitê. Nós já conversamos isso. O seu comitê, o que você preside, está sofrendo um ajuste no contrato de gestão, porque não tem recurso, e eu fiquei muito contente de ouvir do presidente da ANA aqui, falando abertamente como é que está a nossa situação de recursos, né? E aí, só para justificar que aquela reunião que nós tivemos, Soraya, dizendo que tem que cortar dinheiro, porque não tem como pagar. E aí refletiu aqui, achei muito corajoso e muito honesto da parte dele, ele chegar aqui e falar a situação da ANA. E é real, não tem recurso, não tem recurso. Enfim, então, se não tiver viabilidade, a gente está na frente do comitê, desse comitê, tem um comitê do Paraguai, só da Bacia do Alto Paraguai, que estão doidos para fazer, estão implementando o plano e não tem um comitê. E não vai ter, porque a não ser que haja cobrança em Cuiabá, no Mato Grosso, e a cobrança no Mato Grosso do Sul. Que aí você junta a cobrança federal, que é pouquinho, a cobrança do Mato Grosso do Sul e a cobrança do Mato Grosso, aí você faz uma condição de ter uma entidade legatária, porque são 7,5%, né, para manter uma entidade legatária. Então não tem como. Aí a Cida aqui, a nossa colega, já entendeu, porque ela batia demais na ANA, que a ANA tinha que criar, mas não tem como criar isso aí. Entendeu? Então é muito complexo. E por outro lado, parar de falar, mas por outro lado, isso demonstra, nós estamos completando agora 30 anos, ano que vem, 30 anos de Política Nacional de Recursos Hídricos. E eu concluo como é frágil a nossa política de recursos hídricos. 30 anos nós estamos ainda com o pires na mão, de uma hora para outra desmancha tudo. Está aí a DRU, que de uma hora para outra se faz a articulação, a ANA fazendo a articulação, a diretora Batiston fazendo a articulação, a gente perdeu o nosso sistema. Perde o sistema, que o usuário já quer dividir por metade, 50%. Quer dizer, ele quer aproveitar e não pagar o valor da cobrança, com base nessa questão. Então, é muito difícil, quer dizer, é muito frágil o nosso sistema. Ainda com 30 anos, a gente precisa ter mais musculatura para ter pelo menos mais 30 anos pela frente. É isso. Bom, aí não sei, Soraya, qual é essa ideia, mas só para colocar o meu papel aqui no jogo de futebol aí, que a bola ninguém quer chutar. Então, quem eu sou de jogador aí também que não quero chutar essa bola, na verdade, o Estado de São Paulo, que eu estou representando aqui, a gente não tem a demanda por esse comitê, né? Tá certo que eu concordo com o Humberto que a demanda por um comitê tem que vir de um colegiado de usuários, mas no meu entendimento, com as informações que eu tenho, não há essa demanda de usuários organizados, é uma demanda específica que chegou até mim, né? O que o Estado de São Paulo foi convidado até o momento aqui, que o Humberto está dizendo que não foi convidado, né? A gente até foi convidado para aquele evento X lá, que eu nem pude ir, mas a minha assessora foi. E aí o que a gente falou, o que eu disse para falar, eu disse, só diz que se a Ana não tiver nesse jogo aí, eu nem vou jogar, nem me chama que eu não vou. E aí o que a gente falou foi isso. Aí gerou até um constrangimento, porque tá todo mundo constrangido, mas o que eu não estou constrangido de dizer por mim não precisa. No máximo a gente faz, como a Soraya sugeriu, algum evento de mobilização e entender qual é o cenário, quem são os usuários, mas no meu entendimento, de onde eu estou, de onde eu represento, não há demanda para esse comitê. Por mim, é mais um problema que eu não quero ter. Duvido que tenha viabilidade econômica, não posso afirmar, porque eu não tenho estudo sobre isso, mas o que eu apostaria é que não há viabilidade econômica, já me basta os que têm e eu tenho que administrar, que dirá o que não tem, né? Então, assim, eu, por mim, me incluo fora dessa. Mas estou aqui, né, porque como não é a minha opinião,
que vale, né? Mas a minha opinião é essa. Eu só preciso que a gente saia daqui, como a Soraya disse no início, antes para a gente marcar essa reunião. Eu acho que a gente só precisa de uma posição institucional para dizer o me inclua fora dessa. Porque ficam me mandando WhatsApp aí, e aí, Marcela, eu Comitê Federal do Ribeira, eu queria poder dizer, olha, alinhei com o Paraná, Agência Nacional de Águas e eu, representante de São Paulo, que no nosso entendimento não é o momento, precisa de A, B e C para isso andar, e eu poder ter uma posição mais formal. Então, era isso que eu espero aqui da nossa conversa, sabe? Escrocaram? Estamos aguardando você. Eu. Humberto, Marcela, Renata, Turaya. Nós não temos também nem ofício solicitando esse comitê. O que nós temos é um convite vindo na minha sala do Nelson Friedrich, dizendo que gostaria de ser instituído o Comitê do Ribeira. E nessa reunião eu conversei com ele e falei, tudo bem, desde que seja convidado São Paulo e a Ana. Não adianta querer o Estado do Paraná querer fazer ou instituir um comitê sem a participação da Ana. O Ministério, eu sei que a Ana é vinculada ao Ministério, mas a atribuição de auxiliar a montar um comitê é da Ana. Ela tem um rito que deve ser seguido. E sempre nos foi dito, a mim e a Daniele, que a Ana estaria ciente desse comitê e que ele estaria conversando com a Ana e com o Estado de São Paulo. Então, há como é que eu posso dizer, um lapso de conversa que eu peço desculpa aqui. Eu devia ter ligado para você, Humberto, e para você, Marcela, junto com a Soraya, e ver o que estava acontecendo. Porém, o Nelson, ele, nas reuniões que teve lá em Iguape, o Paraná participou com a minoria. São Paulo foi bem mais expressivo. Com isso, eu achei que nós achamos que São Paulo estava de acordo. E nessa última reunião, nós vimos que São Paulo não está nada contente com a implantação do comitê. Então, eu vou ser franco. O Neto é meu amigo de anos, mas nem por isso ele poderia querer implantar um comitê sem ter todos os ritos especiais. Porém, eu vou colocar uma coisa aqui que talvez, viu, Marcela, não sejamos nós que temos que dizer não. Nem
o SP Água, nem o IAT e nem a ANA. Quem tem que dizer isso são aquelas pessoas que participaram e que estão participando desse início dessa formação, como foi na última reunião, Marcela, em que lá ficou definido que se não seguir o rito, não deve ir para frente o encaminhamento do comitê. Outra coisa que eu quero informar, fiquei sabendo por um zoom e aqui nós estamos em casa, o Nelson parece que vai ser indicado para presidente ou diretor da ANA. Isso nós, numa boa política, Marcelo Leitura e Humberto, nós não vamos ter queimar nós. Hoje, se vocês concordarem comigo, a Soraya me conhece, o Humberto também há muito tempo, a minha opinião, se vocês decidirem diferente, eu estarei com vocês. Porém, o Nelson, como presidente da ANA, e nós entramos numa ação agora de contrariar isso, não é nada objetivo. A Janja trabalhou, foi funcionária de Itaipu, enquanto o Nelson era diretor de Itaipu. Então, eles têm uma ligação muito afinada. Não quero com isso, talvez ele nem seja indicado, mas tem muita chance. Não quero com isso dizer que eu tenha razão no que eu esteja dizendo. Mas, na última reunião, ficou bem claro que os membros, tanto de São Paulo como do Paraná, e a minha posição, que eu fiz com que encerrasse a reunião, foi de que, se não tiver participação da ANA, não seguir os ritos de uma implantação ou instituição do comitê, nós também não estaríamos participando. Quero deixar bem claro isso. Eu vou ter uma conversa com o Nelson, em particular, e explicar tudo isso. Pelo que eu estou vendo, ele está apressando porque quer mostrar algum serviço para demonstrar que ele tem poder para ser indicado para a ANA. Eu trabalho dele em Itaipu, cultivando água boa, realmente teve muitos prêmios nacionais e internacionais. Então, eu acho que aqui nós estamos em casa e eu gostaria, Humberto e Marcela, para não termos um inimigo na ANA, que nós temos um acesso bom, eu acho que vamos deixar
a equipe que está participando fazer esse trabalho. Se vocês concordarem, gostaria de ouvir a opinião dos senhores. Entendi, Marcelo, que você queria tirar uma posição aqui. Respeito. Porém, eu acho que nós vamos entrar numa disputa. Ok? Bom, vamos lá, Escrocaro. Eu queria fazer um contraponto, né? Nós que militamos no comitê, a gente sabe que às vezes até você instituir um comitê é fácil. O problema é você depois colocar esse comitê para rodar, e isso é muito mais difícil quando eu já sei previamente que ele não tem sustentabilidade. Ele não vai conseguir implantar cobrança, ele não vai ter como se posicionar enquanto comitê. Se a gente olhar o cenário que estava nesse evento lá em Iguape, pelo que eu acompanhei, tinha sim a representação de São Paulo, porque foi chamada, então estava lá a assessora da Marcela. Tinha a representação do Paraná, porque foi convidado, então estava a Dani lá, né, participando. O Nelton, como maior autoridade do governo federal. O comitê do Ribeira estava com o seu presidente, que é um prefeito, que é movido à política, né? E representantes da sociedade civil. Você não tinha usuários lá. Então, o que eu vejo que aconteceu lá, a sociedade civil ela é muito previsível, né? Quando você diz a ela, venha ser a protagonista no processo, precisamos incentivar a formação do comitê, o governo, a Ana não está querendo, o governo não está querendo, vamos montar o comitê. Isso muito rapidamente inflama. Então, a gente tem a Mãozinha Verde aí de Curitiba, que eu descobri que nenhuma ONG uma empresa, que o cara lá é amigo do Nelton. E eu tenho uma ONG aqui de São Paulo, que é o seu Rafael, que já foi vice-presidente do comitê, que estão forçando a barra, e aí que o Nelton está se agarrando na sociedade civil. Então, já veio aquele discurso inflamado dele, né? Precisamos montar, precisamos preservar, precisamos cuidar, e a coisa está indo. Agora, respeito o que você falou com relação à possibilidade dele ser diretor e até presidente. Ótimo, quando ele for diretor e presidente, a gente fala assim, senhor, vamos lá, o senhor vai dar todo o suporte, vamos montar o comitê, ok? Mas eu acho que, nesse momento, a decisão é institucional. O governo de São Paulo, o governo do Paraná, entendem que é um momento político, ao que justifique, estamos tendo uma crise, estamos tendo algum problema que justifique eu correr com o processo de instalação do comitê? Se a resposta é não, eu acho que tudo bem, então ninguém sai, né? Ninguém sai, a gente continua juntos, mas num ritmo desacelerado e não como está querendo fazer o Nelton, porque a gente sempre cobra a participação da Ana e ele sempre fala, não, estou fazendo, não, vou chamar, mas a impressão que eu tenho é que ele não quer que a Ana entre no processo. Ele vai, porque ele sabe que quando a Ana entrar no processo, ela assume a condução do processo. E aí ele passa a ser mais um integrante que, na verdade, Malemar vai ser membro do comitê. Então, a minha sugestão é, ok, podemos até chamar o Nelton para uma reunião, porque ele é governo. Então, ele, enquanto governo, qual é o posicionamento do governo? Vamos, sim, caminhar para uma discussão institucional da viabilidade do comitê. Para isso, vamos fazer um seminário até o final do ano, depois da eleição, onde vamos trazer o usuário, vamos trazer sociedade civil, vamos trazer toda a sociedade que está envolvida ali no território, vamos mostrar o que é um comitê, vamos mostrar qual é o processo do comitê, como é que se monta um comitê, o que precisa para esse comitê funcionar, então a viabilidade financeira. Podemos trazer um diagnóstico dessa bacia, quer dizer, qual é a vocação, é preservação, como que a cobrança se aplica nessa região? Ela não se aplica. Então, como que nós vamos ter
esse comitê funcionando. E aí, sim, a partir daí, desse evento que pode ser para o final do ano, aí a gente já sabe se o Nelton é ou não alguma coisa na Ana, né? Se ele for, a gente deixa ele dar qual é o tom. Agora, caso contrário, a gente pode até, se for o caso, criar um grupo de trabalho para começar a pensar, né, num documento que justifique, que são aquelas etapas básicas para a instituição do comitê. Então, a gente não fala não, mas a gente diz o seguinte: tire o pé do acelerador e vamos fazer a coisa dentro do que é o rito para formar um comitê. E aí a sociedade civil vai ter que entender que não adianta vir na pressão, não adianta vir no paralelo, porque São Paulo e Paraná vão começar a se envolver no grupo de trabalho. Não vai ser com um ou outro que vai vir de São Paulo e Paraná para conversar. Como foi quando nós criamos o Paranapanema. Foi um acordo do Estado de São Paulo do Paraná, que foi a resolução 603 que nós assinamos, assumindo aí esse processo de construção. Então, se depois do evento criar um grupo e esse grupo chegar a avançar nesse sentido, a gente legaliza tudo isso, mas não do jeito que o Nelton está fazendo. A minha fala, né, vai ao encontro aqui dos argumentos da Soraya. Assim, a bola está no campo, a gente não quer chutar, mas as pessoas estão jogando, né? Então, eu acho que... mas estão jogando. E eles podem fazer gol porque não depende da gente. Depende do CNRH, obviamente, com o número mínimo de municípios, que o Neto tem essa capacidade de mobilizar, e com uma justificativa clara de conflitos, que eu acho que também eles devem ter os devidos argumentos, né? Então, e a Ana não pode, eu não sei, Humberto, o que você acha, se posicionar, somos contra esse comitê sem termos critérios claros. E é isso que a gente está tentando desenvolver internamente, porque semanalmente vão surgindo demandas por comitês federais, né? Uns pequenos, outros como Madeira de escala maior. Então, a gente está precisando definir qual que é o critério que a Ana, né, vai adotar até para subsidiar o Conselho Nacional de Recursos Hídricos nas suas decisões para a criação ou não de comitê. É sustentabilidade financeira? Sim, mas podem ter outros aspectos de relevância, né, de amplitude, de escala e outras recomendações. Então, acho que esse encaminhamento da Soraya é perfeito. A gente primeiro começa a jogar, porque senão o comitê vai cair no nosso colo posteriormente, né, para que a gente tenha que se desdobrar para arrumar estratégias aí de sustentabilidade e apoio. E nesse jogo a gente vai compreendendo, né, o porquê, o sim ou não, e de que forma que nós, como órgãos gestores, iremos apoiar esse processo. Então, só para refazer a minha resposta, né? Se alguém me perguntar, saindo daqui, e aí, Marcela, e o Ribeira, que é o que me perguntaram quando eu cheguei aqui, eu vou responder, então, olha, mais do que jogar o jogo, me importam as regras, né? Que eu estou me entendendo que o rito ainda não está imposto, e que o Paraná e a Agência Nacional de Águas estamos jogando juntos, então acho que é evitar conversa paralela. Mas aí só fiquei na dúvida se essa possível reunião com o Nelton, ou Nelton, né? Se a possível reunião com ele, quem puxa, e se a gente já vem com essa ideia do GT, Soraya, ou deixa, só por enquanto só a reunião. Tá, e quem puxa? Mas eu estou super de acordo. Tá, pode ser, por mim, aí vocês me digam como fica bom. Perfeito. Agora, as posições da Renata são muito claras, perfeito. Agora, nos provoquem. Eu tenho falado isso desde o início que começou essa conversa. Eu não tomo decisão sozinho, eu sou apenas um superintendente latino-americano, entendeu? Agora, é o problema dele. Nós precisamos... Vocês querem que a Anne participe? Marcela ou Dani, colocaram. Olha, Ana, estamos tendo um movimento aqui, tá? Gostaríamos que vocês participassem junto com a gente das reflexões e tal sobre isso, porque isso vem uma decisão da diretoria para a gente participar. Então, a hora que chega na nossa seara, o processo, a gente vai conversar com os diretores, repassar a nossa compreensão, e aí a gente pode entrar nessas discussões de preparar, aí dá. Porque eu não posso chegar do nada, mandar uma resposta para você, sem
tem que passar pelos trâmites internos da ANA, entendeu? Não tem como eu tomar uma atitude independente. Eu preciso ter um documento oficial para a gente poder se manifestar. E a gente vai se manifestar nessa linha que nós estamos conversando aqui, sem nenhum problema. Eu estou falando desde o início. Porque estão participando de reuniões. Olha, isso pode até ser. Sim, sim. Usurpando um poder que não tem. Não estou ouvindo a Soraya. Eu estou falando aqui, Escrocaro, que assim, então o Humberto está falando que tem que provocar ele, mas eu estou fazendo outro tipo de provocação, porque então São Paulo e Paraná tem que chamar o Nelton e falar para ele, ó, do jeito que está, não está legal, nós queremos ir mais devagar, vamos fazer um seminário de integração e nós queremos a Ana junto. Então, mas aí eu digo o seguinte, na verdade, nós estamos falando aqui de governo, e o Nelton é do MDR. Então, mas nós temos que falar para o MDR, porque aí eu já vejo que não é nem com o Nelton que nós temos que falar. Nós temos que falar, e aí eu não sei como é que fica isso, a gente tem que falar com o Giuseppe. Ó, esse é o posicionamento do MDR, o MDR vai tocar comitê de bacias daqui para frente, porque a gente está falando, a gente está tentando, mas é isso, só que aí nós vamos criar um problema institucional. Aí, por isso que a gente está pedindo ajuda para a Ana, porque São Paulo e Paraná já se posicionaram. O governo de São Paulo, o governo do Paraná está se posicionando que não é esse o processo. A gente não entende como legal esse processo. Ele é um processo de uma pessoa que está puxando. Agora, como que a gente contorna isso no nosso entendimento? Esse contorno teria que ser uma coisa ANA e MDR. Perfeito. Soraya, eu estou falando há meses. A ANA não se furta de entrar nesse processo, mas ela precisa ser convidada para entrar nesse processo. Eu não posso, institucionalmente, mandar um ofício, assinar um ofício conjunto direto para o Giuseppe. Eu não posso fazer isso, porque a diretoria da ANA nem sabe disso. A ANA nem está envolvida nisso. Como é que esse Humberto está mandando isso? Então, mas a ANA está sabendo, por exemplo... a ANA está sabendo... Que não é institucional. Não, mas isso está acontecendo. Então... você acha que, por exemplo, um documento de São Paulo, Paraná, te perguntando se isso está correto, essa condução do processo? Assim, informo que está havendo uma articulação feita pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional para a criação e tal. Nós, São Paulo e Paraná, estamos convidando a ANA para se inteirar nesse processo e começar a discutirmos isso. Mas aí eu estou só dizendo que você vem junto, eu continuo com o processo da uma do MDR. Não, calma, você está chamando oficialmente a ANA para estar junto. Aí, a partir do ok da ANA, que vai dar o ok, claro, nós dois, eu e Renata, podemos assinar um documento nessa linha de consultar o MDR. Aí a gente assina junto com vocês, porque nós estamos com a decisão interna de tocar esse processo. Hoje, isso é clandestino dentro da ANA. Nós estamos sabendo que sou parceiro, nós estamos juntos. Agora, eu estou falando isso desde o início. Convide a ANA para entrar nesse processo, chame a ANA para entrar nesse negócio, porque não estamos fugindo da responsabilidade, mas nós precisamos estar dentro. Nós nunca fomos convidados para fazer reunião em Iguabe, onde quer. Nunca fomos convidados. Já teve 4 reuniões, 5 reuniões. A ANA nunca foi chamada. Entendeu? Então, a gente precisa ser chamado para esse processo. Nós podemos fazer um documento conjunto, São Paulo e Paraná daqui, relatando a ANA o que está acontecendo e questionando, e sabendo da ANA se esse é o procedimento, qual é o papel da ANA e do MDR nesse processo que a gente precisa de ajuda para definir procedimentos, porque aí eu te questiono, você vai ter que... Isso. Então, acho que talvez a gente faça isso. Você pode fazer só o Paraná, só o São Paulo, não importa. Entendeu? Faz. Eu estou dizendo o seguinte, nós precisamos de ter
um convite para entrar nesse processo. Esse assunto, dentro da ANA, é clandestino, ninguém conhece esse assunto. Quando eu digo ninguém, oficialmente não entrou nenhum ofício dentro da ANA sobre esse assunto. Escrocaro? Eu concordo, Soraya, com você, se a Marcela concordar, eu acho que é a saída nossa. Nós assinamos documento junto dizendo que está sendo reunido um grupo coordenado, não precisa nem dizer coordenado, um movimento para se instalar um comitê da Ribeira e dizer, gostaríamos da parte sendo a ANA uma instituição que coordena a implantação de comitês. Gostaríamos da sua participação, um termo semelhante. E aí nós estamos indo, e que a ANA nos desse os ritos da implantação de um comitê, por ser de sua competência, ou semelhante assim, a ANA poderia nos orientar e aí sim movimentar o MDL para saber qual é a posição. Eu estou de acordo, daí eu só peço... E dizemos, Marcela, e podemos até dizer que a gente é uma bacia de preservação e que dificilmente terá condição de se manter, de ter recurso para se manter com a cobrança. Isso, porque aí, eu na última reunião falei, o comitê não tem condição, nós temos certeza disso, de se autossustentar. A ANA já se pronunciou que não tem recurso para implantar comitês que não têm autossuficiência. Como vamos implantar esse comitê? Então, aqui é uma saída para nós também. Perfeito. E até na linha, né, do que você estava falando antes da diplomacia, acho que nem precisa afirmar que não há sustentabilidade econômica. Acho que a gente poderia dizer, dado a preocupação de que uma das premissas é a sustentabilidade financeira, queremos discutir isso, papapá. Porque daí a gente, né, tira do nosso... Não somos nós... O cronograma somos nós. Quem vai botar um cronograma são os órgãos gestores, não é Nelton. São os órgãos gestores que vão criar um cronograma, um plano de trabalho, que vai passar por um seminário, vai passar por uma série de etapas. Perfeito. A discussão é nossa. Nós somos os juízes e jogadores. Exato. Então, daí a gente coloca isso, né? Eu vou pedir ajuda da Soraya, porque essas 5 reuniões aí que a Dani estava mencionando, eu estou por fora, mas enfim, né? Mas é isso. Então, assim, a gente toma o protagonismo enquanto, olha, se um jogo está sendo jogado, precisa ser observadas as regras e os trâmites, e aí que a gente precisa estar os três juntos aqui. Aí a Soraya me ajuda. Então, nós assinamos os três, né? SP Água, São Paulo, Paraná. É isso, né? E aí a Ana entra no segundo momento na jogada. Sim. E a gente tenta ir também, assim, freio de mão puxado, né, gente? Porque ninguém aqui... Eu, pelo menos, estou cheia de coisa para fazer. Eu tenho certeza que vocês têm 3 vezes mais coisa para fazer do que eu. Então, assim, tá todo mundo abaixo da crítica. E tudo que a gente não quer aqui é acelerar um processo que ninguém pediu, né? Pelo amor de Deus. Então, é isso.
E o Tiago, ele chegou a fazer um levantamento da capacidade, né, de arrecadação, ele ainda não calculou, mas a gente está falando aqui de 300 e poucas interferências, né, somando, né, todas as microbacias. Então, provavelmente será insustentável. O que eu ouvi na minha sala do rapaz, que eu não sei o nome dele aqui, Rafael, disse que São Paulo já manda, São Paulo já manda água lá para a região metropolitana e que agora o Paraná quer água para a região metropolitana de Curitiba. Por isso que vai ter um conflito pela água, por isso que tem que ter um comitê de bacia. Na verdade, até a Sanepar tem uma outorga, né, da ANA, mas eles ainda estão estudando se eles não vão abrir mão daquela outorga, porque eles acreditam, como manancial futuro, né, mas eles acreditam que talvez não seja viável captar lá. Eles estão procurando outras bacias. Mas isso não saiu do Paraná. Muito pelo contrário, veio uma demanda para nós há alguns 3 anos atrás, mais ou menos, perguntando, inclusive a Brandina, quando encontrei com ela em Vitória, ela falou assim, fiquei sabendo que o Comitê do Ribeira Andô está lá na Assembleia do Paraná. Eu falei, opa, estou sabendo de nada. Não. E depois, como ele chamou, veio todo o pessoal do Comitê do Ribeira, veio o prefeito, chamou o Escrocaro. Hoje o presidente do comitê não é mais o prefeito, tá? Já mudou o presidente de São Paulo. E que a gente, ali no Paraná, a gente não tem estudo nenhum dessa área. Inclusive, a gente vai ampliar o Qualiar agora para poder fazer. E estamos com a contratação do plano da bacia como um todo, né? Então, a gente vai fechar o estado, mas hoje a gente não tem muitos dados dali, mas é uma bacia totalmente voltada para a conservação. Para conservação. Então, mas eu já tinha falado isso para eles na primeira reunião. Falei da viabilidade econômica, eles queriam que a gente fizesse um comitê único no Paraná, eu falei que era inviável, não tinha como. Falei de todos os ritos e levei para eles o passo a passo estabelecido nas resoluções do Conselho Nacional. A segunda reunião, que foi essa de Guape, era para a gente fazer uma reunião pequena para formar um grupo de trabalho institucional para fazer o levantamento das informações e fazer os documentos. E chegamos lá, era uma festa, gente, era uma festa de muitas pessoas, né? Mas não era nada do que tinha sido combinado. Acho que podemos combinar assim, então, Escrocaro. Eu vou ver aqui com a Marcela, né, com a Dani e com o Paulo, da gente escrever o documento, o ofício, aí, o documento que a gente vai mandar para a Ana, e aí a gente já vê de tentar assinar esse documento o mais rápido possível, né? Como hoje todas as assinaturas são eletrônicas, se a gente terminar amanhã, a gente já consegue assinar esse documento, e aí manda para você, a Marcela assina, e a gente manda para você assinar, e já encaminhamos para a Ana. E aí vamos aguardar, aí o Humberto já sabe o combinado qual é. Tá, então vamos encaminhar aí para o Leonardo, que é o diretor-presidente interino da ANA, com cópia para o Humberto. Com cópia para o Humberto. E aí a gente aguarda o pessoal chamar a gente, o parquinho pegar fogo, a bola ficar murcha ou não, né? E aí a gente dá os encaminhamentos. Pode ser dessa forma? Pode. Sem problema nenhum. Então tá bom. Olha, você está ficando muito lindo nas fotos, viu? Nesse monte de homenagem que você está recebendo. Está muito metido. Governador dando beijo para tudo quanto é lado. Olha, vou te falar, viu? Mas você merece, viu, Escrocaro? De coração. Você sabe que nós amamos muito você pela pessoa que você é. E a gente não vai largar nunca de você, viu? Tá bom? E obrigado pela palavra de ontem que vocês me mandaram. Fiquei emocionado.
emocionado. Você, Humberto, Dani, Lupércio e todo o grupo aí. Muito, muito obrigado. Você é muito querido, você é muito amado aqui. Então, se cuide aí, porque nós queremos você cada vez melhor, tá bom? Mas não vai fugir da briga, não. Nós vamos brigar aqui com o Ribeira, Tá bom. vamos ter o nosso seminário, tá bom? Um abraço, Escrocário. Tudo de bom para você. Um beijo grande, Vamos tchau. sim. Outro, Marcela, beijo. Beijo. Tudo bom? Tchau, tchau. Renata, Marcelo, Humberto, um beijo.